16. Algumas considerações sobre a função dos chakras. A primeira consideração do estudioso é para com estas 3 verdades básicas. 1. O espírito, sua essência e origem. 2. Movimento ou ação, no espaço e no tempo, mundos e intermundos. 3. Evolução ou mutação interior, no sentido da finalidade a ser atingida. Neste Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, há o suficiente sobre a tese, mas aqui diremos algumas palavras, porque o assunto é de interesse fundamental para todos os espíritos. A. Ninguém é ou existe por acaso. Estamos, pois, sujeitos a leis ou poderes determinantes. B. O movimento ou ação no espaço e no tempo, mundos e intermundos, é regulado por leis ou poderes determinantes e tomam afeição ou características de leis morais. C. Atingir a finalidade ou voltar a ser uno, verbo divino ou agente individuado no princípio, sem viver o respeito que deve às leis fundamentais ou poderes determinantes, é totalmente impossível. D. Dos automatismos inconscientes, passando pela fase dos instintos, para gradativamente penetrar a fase da inteligência ou da razão, vai o espírito modificando em si mesmo a capacidade de dilatação ou expansão, criando coroas energéticas e chakras ou plexos, também chamados centros de energias. E, do ponto de vista dos conceitos humanos, segundo o entendimento que na presente fase evolutiva é possível ao homem padrão, ainda é impossível conceber com justeza a amplidão de tais movimentos. São profundamente falhos os conceitos contidos em livros antigos e modernos, versando sobre o espírito ou centelha emanada do princípio, as coroas que se vão formando, os chakras e plexos e os seus respectivos funcionamentos em contato ou como agentes de ligação com o corpo físico ou somático, através dos gases, vapores, líquidos e sólidos. F. Podemos e devemos afirmar que muitos conceitos sobre o espírito, chakras e plexos são totalmente errados, invertidos, prejudicando por isso mesmo o aprendizado e as aplicações do mesmo por parte dos estudiosos, em que pese a catadupa de termos, de palavrórios empolados contidos em tais livros. Os erros, quer fundamentais, quer técnicos, quer filosóficos, vêm de longe e são cultuados com carinho por aqueles que, julgando-se dignos discípulos de antigos mestres, nada mais fazem do que prolongar a vigência de erros bastante prejudiciais. G. As dogmatizações cultuadas e cultivadas sobre os chakras e plexos e suas formas e colorações, números fixados e funcionamentos, atingem as raias do absurdo, porque a variação hierárquica dos espíritos, o karma e os controles motivados pelo programa pré-encarnacionista e mais as normais flutuações contínuas de ordem mental e emocional impõem variações imensamente significativas em rapidez e profundidades. O pior é que os leitores de tais obras, empanturrando-se de palavrórios e figurações aparentemente certas, vão julgando-as sábias e corretas, passando adiante suas mesmas falhas, fazendo outros errados. H. Para efeito de prudência, porque as coroas em geral, a da luz divina e as energéticas, os chakras e plexos têm funções definidas e inalienáveis e, portanto, intransferíveis na vida e nas atividades em geral do espírito, em sua marcha através da escalada biológica, para chegar a atingir a finalidade ou a volta à unidade divina,
julgamos de total importância aconselhar muita prudência em termos de conceituações. E não existe progresso realizado pelo espírito ou centelha que não tenha a sua referência assinalada nas coroas, nos chakras ou plexos. Muito cuidado devem observar em termos de moral aqueles que se dedicam ao desabrochamento de faculdades mediúnicas, carismas ou dotações, porque nada disso poderá jamais ocorrer sem a movimentação dos tais elementos. Para as diferentes faculdades há o desabrochamento dos diferentes chakras e plexos, sem contar que, antes deles, movimentam-se as coroas energéticas. Muito vasta e profunda é a realidade de tais elementos ou fatores, e nenhum aviso, portanto, é demasiado. J. Verdade, amor, virtude. Eis, em síntese, as palavras que refletem o que Deus quer que suas centelhas emanadas vivam, para que, depois de atingir a espécie humana, possam mais depressa realizar a união divina. L. Dar importância a religiosismos, sectarismos, igrejinhas, panelas e panelinhas não é o melhor a fazer para quem deseje realmente realizar o melhor possível e no mais curto prazo. Quem não sabe o melhor, já não diremos totalmente certo ou a soma de todos os valores, palmilha caminhos errados que levam a perdas de tempo e de aplicações de esforços, partindo do conhecimento da origem divina, do processo evolutivo a ser realizado e da sagrada finalidade a ser atingida. O indivíduo encara com absoluta certeza aquilo que significam as palavras verdade, amor, virtude, porque sem viver tais fatores, ninguém irá transformando o seu carro da alma, o perispírito, constituído de coroas e chakras, em uma só coroa de luz divina, resumo de todas as virtudes divinas desabrochadas. M. Dogmatizar sobre a forma, número de coroas, chakras e plexos é abuso de conceito, porque, através da escalada evolutiva, as modificações são normais e profundas ou obrigatórias em função do supremo determinismo. O que é, num determinado momento da vida do indivíduo, é realidade transitória, fugaz. E se formos observar no complexo da contextura perispirital as influências e as interinfluências das coroas e suas simetrias, dos chakras ou plexos e seus circuitos energéticos, constituídos de diferentes gamas ou feixes energéticos e profundas variações dos elementos etéricos e substanciais, e influenciando o composto de gases, vapores, líquidos e sólidos do corpo físico, então faremos reconhecer que aquilo que tem sido ensinado sobre a matéria, através dos tempos, além de ser muito errado e invertido, em parte é totalmente infantil. N. Perante a história do planeta e da humanidade, o homem do presente deve pensar com rigor sobre aquilo que virá a ser. Para trás está o tempo todo que trouxe até o fim da juventude evolutiva, e para diante está todo o tempo que levará à maturidade evolutiva. Estais no intervalo entre as duas metades do programa evolutivo, e ninguém vos poupará das comoções tremendas, dos abalos profundos, das gloriosas conquistas científicas e dos terríveis desvirtuamentos de ordem moral. Estais vivendo o mais significativo momento de toda a história da humanidade, para efeito de testes a serem enfrentados. Muitos não vencerão, como assinala o sermão profético de Jesus e como alerta o Apocalipse. Ó, para quem não quiser pensar sério nos problemas do espírito, do seu carro da alma ou perispírito, com todo o seu complexo estrutural e funcional, convidamos a que se torne conhecedor daquilo que já passou
e com muito mais eficiência daquilo que ainda irá passar, lendo os capítulos 11, 14, 17, 18, 20 e 22 do Apocalipse. Porque nenhuma profecia ficará sem cumprimento e todos os movimentos afetam os espíritos, pois ninguém tirará do espírito o destino fundamental, que é vir a ser uno com o princípio, ou Deus em Deus, como meta final. P. Quem atua no seio da lei de Deus e do exemplo de comportamento de Jesus Cristo é que atua certo, desabrochando em si o reino de Deus e transformando o seu carro da alma em luz divina. Muito daquilo que é lido em livros ocultistas não passa de velharias erradas, invertidas e ridículas. Para quem quiser ser da verdade, não de facciosismos ou sectarismos, importa investigar livremente para não se tornar arauto de vícios errados, defendendo igrejinhas fanatizadas, etc. E muito cuidado também com as carradas de mensagens, umas mediúnicas e outras que passam por tal, e que são realmente xaropadas, e água com açúcar, fábricas de medíocres. Espiritismo é, como doutrina total, realidade divina, que paira acima de cambalachos de grupinhos, com seus interesses subalternos advogando em causa própria, sobre estudar aquilo que a sabedoria antiga ensinou como doutrina secreta ou ciência dos oráculos, é obrigação dos verdadeiros espíritas, pois as verdades iniciáticas fundamentais vêm sendo reveladas gradativamente, conforme o progresso da humanidade. Mediunidades e ansiedades humanas. A. Sobre mediunidades ou dons espirituais, aquilo que é conhecido vale como quase nada. Existem mediunidades que pairam acima de tudo quanto é conhecido. Não dependem de religiões, credos, conceitos humanos, porém podem prejudicar por causa dos desvios morais do seu portador. Orgulhos, vaidades, ciúmes, invejas, exageradas valorizações, tais são alguns dos males que atacam os médiuns. B. São estultas as conceituações humanas que pretendem outorgar a religiões e doutrinas o privilégio dos tratos mediúnicos. Por toda a terra os dons mediúnicos irão aflorar, e devemos afirmar que na moral da lei de Deus e no amor de Jesus estará a garantia dos melhores intercâmbios. C. Como até aqui, por muitos tempos ainda isto acontecerá, enquanto uns procurarão fugir dos deveres mediúnicos, outros correrão atrás de faculdades e de espíritos. D. Jesus continua exclamando: Pedi ao Pai que mande obreiros, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. E resta acrescentar que nos obreiros não faltem a inteligência e a honestidade, que os tornarão verdadeiros apóstolos da causa divina.